A dica quântica de hoje é: você só vai usar a lei da atração quando aprender a transcender o seu ego. Diz o livro do Samael Aunveor: um luxurioso atrairá sempre cenas, dramas e até tragédias de lascívia, nas quais se verá metido. Um bêbado atrairá os bêbados e se verá metido sempre em bares e cantinas, isso é óbvio. O que atrairá o usuário, o egoísta? Quantos problemas, cárceres, desgraças? Contudo, a pessoa amargada, cansada de sofrer, tem ganas de mudar, virar a página de sua história. Pobres pessoas querem mudar e não sabem como são, não conhecem o procedimento, estão em um beco sem saída. A gente percebe que todos nós temos certas dificuldades, todos nós temos vários problemas, todos nós queremos um pouco de paz, um pouco de prosperidade, abundância e realizações na nossa vida. E para isso a gente precisa mover muitos esforços, vencer muitas batalhas internas e externas. Quando a gente fala de vencer as batalhas internas, nós temos que tratar de conhecer, compreender os nossos defeitos para que possamos então transcendê-los. Não tem como a gente superar um inimigo que a gente não conhece. E a gente tem aí uma gama de egos dentro de nós que compõe em torno de 97%, vamos dizer assim, da nossa realidade interna. São compostos por diversos egos que simplesmente dominam nossa mente, dominam nossas emoções, dominam as nossas atitudes e a gente, vamos dizer assim, nem sabe que eles estão dominando. A gente às vezes tem, vamos supor, determinados pensamentos na nossa mente que a gente nem sabe de onde vem. Pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, pensamentos rancorosos. E aí a gente precisa fazer uma análise profunda de autoconhecimento, de autoobservação, para a gente ver que a origem de muitos pensamentos nossos, a maioria dos nossos pensamentos negativos, vem desses egos. A gente precisa saber que existe em nós o orgulho, a ganância, a inveja, a ira, a preguiça, a luxúria, enfim, uma série de egos, uma série de defeitos que a gente precisa sim saber identificar em nossa vida para poder transcendê-los, para poder aí sim passar a vibrar no campo de energia positiva, das virtudes boas, das qualidades boas. Você só vai atrair coisas boas quando você passa a vibrar na frequência do amor, na frequência da humildade, na frequência da boa vontade e etc. O problema é que a gente não admite, a gente não sabe que a gente está sendo controlado, a gente não consegue perceber que por detrás de muitas palavras que a gente emite, por detrás de muitos sentimentos que a gente sente, pensamentos que passam ali de forma rápida e descontrolada dentro da nossa mente, vem desses egos. A gente tem que aprender que o que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. O que é de Deus dentro de nós? A essência, o nosso ser interno, a nossa consciência. É esse ser interno que vai sim usar a nossa mente para colocar ideias boas. É esse nosso ser que vai usar das nossas emoções para fazer vibrar emoções positivas. Então a gente precisa vencer essa batalha interna, e essa batalha se dá através da escolha de conexão. O que você quer se conectar? Com os seus egos, com os seus defeitos? Ou com a sua parte boa, com as suas virtudes, com as suas qualidades, com as suas vocações, com as suas potências que vem lá da sua alma? Então eu sei que é doloroso abandonar o ego, porque o ego cria vários vícios, vários hábitos, repetitivos em nossa vida. A gente já, vamos dizer assim, está acostumado a ficar dentro de uma zona de conforto, de ilusões. E aí, para romper esses ciclos, para romper essas zonas de conforto, a gente tem que fazer super esforços, ter muita autodisciplina, porque senão a gente não vai conseguir usar da lei da atração a nosso favor. Não adianta passar, por exemplo, só 5 minutos ali mentalizando frases positivas, afirmações de prosperidade ou mantras ali bons, se depois você passa
o restante do seu tempo ali com esses egos manifestando de forma descontrolada, avulsa, porque você não está ali vigia, né, de forma vigilante em cima dos seus pensamentos. Você está sempre se auto-observando. Porque quando surgir um pensamento do ego, você não pode dar vazão para ele, você não pode ficar alimentando ele, você não pode ficar se fascinando, se identificando com ele, porque senão ele vai ser mais e mais alimentado. Então a gente tem que estar sempre atento ao que passa em nosso interior, para a gente ir cortando aquilo que não pertence à nossa alma, que pertence a esse mundo das ilusões, dos apegos, das falsas impressões. A gente tem que estar com a mente aberta para saber fluir com a parte boa do universo, senão a gente nunca vai conseguir colocar a lei da atração a nosso favor. O que lhe sucedeu ontem lhe sucede hoje e sucederá amanhã. Repetem sempre os mesmos erros e não aprendem as lições da vida, nem a tiros de canhão. Todas as coisas se repetem em sua própria vida. Dizem as mesmas coisas, fazem as mesmas coisas, lamentam as mesmas coisas. Esta repetição aborrecedora de dramas, comédias e tragédias continuará enquanto carreguemos em nosso interior os elementos indesejáveis da ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc, etc, etc. Qual é o nosso nível moral? Ou melhor, se disséssemos, qual é o nosso nível de ser? Ou seja, a gente está vibrando mais na frequência do orgulho, na frequência da vaidade, na frequência da ira. Se você está passando a maior parte do seu tempo nessas vibrações, nessas zonas de frequências de pensamentos e emoções, infelizmente você só vai continuar atraindo situações indesejáveis, situações ruins para a sua vida. Porque o que a gente exercita em nosso interior, seja em forma de pensamentos e sentimentos, cria energias e essas energias se conectam com o todo, porque todos nós estamos conectados com o todo. Perdão. Continuando aqui. Qual é o seu nível, então, de ser? Qual é o seu nível de ser? Você precisa estar de acordo com o seu nível da alma, com o seu nível de consciência, porque essa é a pureza da nossa existência. Quando você está conectado com a sua essência, a sua vibração vai ser puro amor. E aí só coisas boas você vai atrair para a sua vida. Enquanto o nível de ser não mudar radicalmente, continuará a repetição de todas as nossas misérias, cenas, desgraças e infortúnios. Enquanto a gente não mudar o nosso interior, a gente não vai atrair no exterior coisas boas. Todas as coisas, todas as circunstâncias que acontecem fora de nós, no cenário deste mundo, são exclusivamente o reflexo do que interiormente levamos. Com justa razão, podemos asseverar solenemente que o exterior é o reflexo do interior. Quando alguém muda interiormente, tal mudança é radical. O exterior, as circunstâncias, a vida mudam também. O grande problema das pessoas é que às vezes elas passam da etapa de identificar seus principais defeitos. Vamos supor, eu sou muito impaciente. Realmente eu concordei que tudo tira minha paciência, as coisas têm que ser do meu jeito e tal, porque senão eu fico muito nervoso, cheio de ira. Só que aí a gente tem que dar outros passos, porque não basta assim, ok, agora eu não vou mais então manifestar a ira, eu vou ser uma pessoa paciente e pronto. Faz uma mudança, vamos dizer assim, apenas superficial, isso não adianta nada, né? A gente vê muito casos assim de religiosos que aprontam muito por conta dos seus defeitos, aí passam a frequentar uma igreja e pronto, acha que a vida deles mudaram já e tá tudo certo, né? Na verdade, para você mudar de fato, de forma radical, você tem que ir mais além, no sentido de investigar as origens desses defeitos.
Não basta só saber que você tem um defeito, você precisa estudar esses defeitos, saber quando ele surgiu, por que ele surgiu, as razões das quais ele falsamente se sustenta, porque o ego, na verdade, a base dele é bem frágil, é apegado no puro egoísmo, ok? Então a gente precisa fazer muitas reflexões, meditações, investigações. A gente vai passar por muitas fases assim de constrangimentos, né, em relação àquele ego. A gente vai descobrir cada coisa que a gente nem imaginava que a gente era capaz ou fazia, e aí essa descoberta às vezes gera muitos choques emocionais. A gente vai passar por momentos meio assim incômodos com a gente mesmo, mas depois desse ferver das emoções e das crises que você passa na questão da compreensão e morte do ego, você se transforma realmente numa pessoa nova. Não adianta mudar superficialmente, não adianta reprimir o seu ego, esconder ele lá no fundo do seu inconsciente e achar que ele morreu, que tá tudo certo, que você é uma pessoa nova. Que não adianta, você tem que encarar ele de frente dia após dia e ficar atento. Toda vez que ele se manifestar no seu cotidiano, é uma oportunidade de você conhecer por que ele existe, por que ele age daquela maneira, por que ele reage em tais circunstâncias. Você precisa se estudar, se autoconhecer profundamente para superar esse inimigo. Depois você vai ver que esses inimigos nossos, esses defeitos, ele é previsível em suas reações. Você passa a conhecer melhor esses maus hábitos com outros olhos, com os olhos da consciência. Só assim você consegue superar. Enquanto você for apegado aos seus defeitos, você nunca vai conseguir atrair uma realidade diferente. Continuando aqui o livro do Samael, Tratado de Psicologia Revolucionário, ele vai dizer que houve uma época em que ele passou a observar ali um grupo de pessoal, tá? Uma vizinhança ali, conhecido como paraquedistas, não tinham muita boa fama. E aí ele vai dizer assim: ser pobre jamais será delito, né? Ser pobre a nível financeiro, porque muitas das vezes isso daí é até problema histórico, é até problema político, né? Econômico, social. Então, né, a gente está numa condição de pobreza, isso não é delito, mas ele vai dizer, o grave não está nisso, senão em seu nível de ser. Então a gente vai ver muitas pessoas financeiramente ricas, mas com nível de ser baixo, e muitas pessoas financeiramente desfavoráveis, mas com nível, né, de ser muito elevado. E o nível de ser, que tem a ver com o seu nível de consciência, não tem a ver com o seu poder de aquisição, tá ok? Diariamente, ele vai dizer sobre esses seus vizinhos que ele ficou muito tempo observando. Brigam entre si, embebedam-se, insultam-se mutuamente, convertem-se em assassinos de seus próprios companheiros de infortúnios. Vivem certamente em imundas choças dentro das quais, em vez de amor, tem ódio, reino ódio. Nossa, essa vizinhança dele não era nem um pouco gente boa, hein? Parece ser bem barra pesada, né? Muitas vezes pensei que, se qualquer sujeito desses eliminasse de seu interior o ódio, a ira, a luxúria, a embriaguez, a maledicência, a crueldade, o egoísmo, a calúnia, a inveja, o amor próprio, o orgulho, etc., etc., agradariam a outras pessoas, se associariam por simples lei de afinidades psicológicas com pessoas mais refinadas, mais espirituais. Essas novas relações seriam definitivas para uma mudança econômica e social. Olha só. Então existe a problemática do sistema, da desigualdade que gerou historicamente, né? Por exemplo, no caso do Brasil, que é bem complicada a questão do sistema, é bem pesado, né? Cobrança de impostos, etc. Só que para além disso, existe a lei das energias, a lei das afinidades psicológicas. Então é claro que se uma pessoa que não está numa condição boa a nível social, se ela começa no seu interior a querer manifestar mais as suas qualidades ao invés dos seus defeitos, é claro que ela vai começar a atrair melhores condições. É claro que se ela viver em um país com mais condições, isso vai vir de uma forma bem mais rápida. No Brasil demora mais porque aqui a dificuldade é maior. Mas se a pessoa começa a eliminar, né, dentro de si o ódio, a ira, a luxúria, a embriaguez, etc., é claro que naturalmente vai fazer atrair, né, novas oportunidades, novas circunstâncias, novas pessoas, tá? E é isso que vai fazer com que a lei da atração funcione a seu favor, quando você faz realmente uma mudança radical
em termos de autoconhecimento. Assim, pois, se realmente quisermos uma mudança radical, o que primeiro devemos compreender é que cada um de nós, seja branco ou negro, amarelo ou acobreado, ignorante ou ilustrado, etc., está em tal ou qual nível de ser. Veja só, então o nível de ser, que é o nível de consciência, não tem a ver com grana, com bens materiais, com poder aquisitivo, e o nível de ser também não tem a ver, né, de forma alguma com cultura, com questão de etnia, com questão de gênero, nada disso, porque, vamos dizer assim, o nível de ser está ligado com o seu nível de conexão com a sua própria essência, com a sua própria alma. Então, independente do lugar que você morar, independente da época que você veio, sempre é possível, através do aqui e agora, ok? Se conectar com essa essência. Os povos de antigamente encontraram as suas técnicas, né? Nós temos que encontrar a nossa técnica própria, baseada na nossa própria experiência de vida. É claro que algumas coisas são comuns, né? Como a capacidade de refletir sobre os seus próprios defeitos, capacidade de meditar para se conectar com o silêncio profundo da sua alma e etc. Mas não importa o nível acadêmico, não precisa ter diploma para isso, não precisa ser a pessoa que faz faculdade tem mais facilidade de elevar seu nível de ser. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem vários títulos aí, chega a ser até doutor a nível acadêmico, mas o nível de ser ele é embaixo. Ele expressa luxúria, expressa ódio, é uma pessoa desequilibrada, sem autocontrole. Tá? Então o nível de ser é algo a ver com uma maturidade interna, onde você vai saber controlar a si mesmo, ser dono de si mesmo. Qual é nosso nível de ser? Haveis vós reflexionado alguma vez sobre isso? Não seria possível passar a outro nível se ignoramos o estado em que nos encontramos. Então, por final, né, do capítulo aqui, primeiro capítulo do livro Tratado de Psicologia Revolucionária, o mestre Samael deixa uma reflexão, né? E aí, qual é o seu nível de ser? Você passa a maior parte do seu tempo conectado a qual ego? Ou você passa a maior parte do seu tempo conectado com o seu ser? Porque a gente tem que se esforçar dia após dia, de instante a instante, a estar no máximo possível conectado com o nosso ser. É isso que vai abrir caminhos para uma vida verdadeiramente melhor. Porque somente Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. E Deus se comunica com nós através da nossa essência e nunca através dos nossos egos. Então não seja hipócrita de achar que esses defeitos não existem, que esses egos não são importantes para um trilhar de caminho espiritual. Se você é espiritualista ou não, você tem que se tornar uma pessoa melhor dia após dia, ok? Se você não acredita em religião, você vai estar pautado na ética. Então, ser ético é estar melhorando dia após dia, é não estar alimentando esses defeitos. E se você é religioso, você tem a obrigação, né, de seguir as leis de Deus. Deus, ele quer o bem não só para você, mas para o todo. O ego só vê o seu bem de si mesmo, é um bem egoísta, né? E é autodestrutivo. Então a gente tem que se esforçar, seja espiritualista ou não, seja religioso ou não, a despertar a nossa consciência, e isso tem a ver em conhecer a si mesmo, conhecer, se auto-observar de instante a instante, o que passa em sua mente, passa em suas emoções, conhecer as bases de formações da sua personalidade, né? Conhecer a fundo todo o contexto de cultura familiar ou social que fez quem você é hoje, porque muita coisa a gente tem que descartar e outras a gente tem que investir ainda mais, para aí sim a lei da atração, vamos dizer assim, atrair as coisas boas para nossa vida. Não adianta a gente focar em coisas boas, mas passar a maior parte do tempo pensando em coisa negativa, agindo de forma negativa, se conectando com o ego ao invés da nossa consciência. Bom, se você gostou das nossas reflexões, siga o nosso canal, e se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, eu vou deixar na descrição o link do nosso curso de Antropologia Holística. Muito obrigado, fique na luz, na paz e no amor.